Bom dia, Barreiras, estamos no ar, estamos ao vivo agora aqui da Oeste FM 98.5, 7 horas e 4 minutos, e hoje dá até pra fazer ola aqui no estúdio, Elmo. Estamos cheios de convidados, professor Paulo Henrique, que vai falar sobre o seu livro, lançamento hoje, lá na FLIB, como nós falamos anteriormente no sábado passado. Também nós temos aqui o professor Paulo Baqueiro e o professor Aurélio. Recheado de conteúdo, como eu tinha prometido a vocês, programa todo especial em homenagem aos 128 anos de Barreiras, tá? Daqui a pouco também a gente vai dar um giro de notícias, a gente vai falar um pouquinho sobre esporte. Hoje aqui tem vários torcedores do Bahia. Sabia, eu quero saber, Elmo, só ele. Quem é que tá montando essas pautas aqui, porque é o seguinte, não dá certo o torcedor do Vitória misturar com o torcedor do Bahia. Depois a gente vai conversar sobre isso, né, Paulo Baqueiro? Galera, bom dia, vamos começar o programa contextualizando, hoje sem muita conversa, porque quem vai conversar são os nossos convidados, e aí não vamos perder muito tempo, porque tem muita informação para colocar. Eu vou começar aqui com o Paulo Henrique, eu vou fazer esse giro, nós anti-horário, né? Aí, professor Paulo Henrique, sua professora Vera lá do Antônio Geraldo, que indicou, né, o seu nome, por conta que você está lançando o livro Banquete de Palavras 2. Já tô vendo ali uma coluna, né, que se eu não me engano é uma coluna jônica, é isso? E tem alguma alusão desse livro? A questão, se eu não me engano, é um livro de Platão que falava sobre o amor, até porque é um livro de poesia. E depois que você falar um pouco da onde surgiu essa inspiração desse livro, e aí assim, a gente também pode até falar sobre a questão da produção literária no Brasil, mais especificamente no interior da Bahia, que é muito complicado para todos, né? A produção científica, que não deixa de não ser uma literatura também. Muito bom dia, professor Paulo Henrique. Fala um pouco sobre o livro, como vai ser o lançamento, que horas. Aproveita aí pra gente fazer esse bate-papo aqui na Oeste FM. Bom dia, eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade, não é? E a todos que contribuíram para que isso se tornasse uma realidade. Na realidade, o livro começou decorrente da música. Não é? Eu sempre ouço muita música e as músicas me remeteram às letras das músicas, e isso foi uma construção ao longo do tempo que ficava impressionado como ele compôs aquela da música tão poética, né? Tão vibrante, e a partir dali, com as leituras que eu faço, não é? Estou sempre lendo, principalmente literatura, e a filosofia, não é? Quando eu entrei na Católica Salvador, foi justamente me ajudou bem mais ainda, né? Porque em filosofia você estuda antropologia, sociologia, você tem uma grade muito grande sobre. E eu encontrei com Homero e Hesíodo, que são dois poetas, né? Eles, antes dos pré-socráticos, eles é que educavam a sociedade, através dos seus mitos, né? Através das suas histórias, né? E aquilo ali foi justamente me empolgando, e aí eu comecei a dar os primeiros passos, bem envergonhado. Eu digo sempre que quando eu lanço o livro, que eu estou lançando aqui, né? Isso é uma construção de muitos anos, e eu digo nada por acaso, tinha que ser aqui em Barreiras mesmo, e a construção foi surgindo, eu comecei a escrever e guardar, e tinha uma sensação muito de ridículo e uma sensação do inesperado. E foi graças a um amigo que foi lá em casa, e é músico, ele me pediu para olhar algumas coisas, e aí ele começou, na realidade, a dizer: rapaz, você tem uma veia poética. Entregou ao irmão dele, que é mais bem crítico, né? E aí começou a criticar, falou que eu deveria fazer os poemas sempre curtos, quase um haikai, e porque se eu prolongasse muito, ia perdendo, né, a essência poética. E para mim foi uma grande surpresa, né? O fato da música, o fato da literatura, a poesia, eu começar a construir, e aí fui começando a ficar mais à vontade, escrevendo. E aí vim para o Antônio Geraldo, a diretora antes era a Isa, teve o concurso aqui, né? Eu escrevi mandei e fiquei em 6º lugar, por sinal, o ano passado. E isso aí me incentivou a fazer o livro, e peguei o livro com uma finalidade. Eu não queria o livro só pelo livro ou meu nome. Eu queria que isso fosse uma finalidade, que é justamente ajudar a Casa de Apoio Barnabé, né? Eu quero que o livro tenha uma finalidade, que não seja só um livro de literatura, mas tenha uma finalidade, que é isso que eu fiz e que sou eu fazer. Então hoje vai ser, pela manhã vai ter um encontro dos escritores, né? E à tarde também na Praça do Coreto, né?
À tarde, então, na Praça do Coreto, o lançamento do livro. Me chama a atenção o senhor falar que muito envergonhado, porque geralmente quando a gente faz uma produção, tem muita gente nessa produção, principalmente uma produção quando é uma produção poética. E isso deixa realmente a gente inseguro com o que as pessoas vão pensar, né? Que a gente se expõe. Concorda, Paulo? Concorda, professor Aurélio? Gente, aqui, esqueci de falar, nossos parceiros, rapaz, pois é, agradecer aqui aos nossos parceiros, Escola Monteiro Lobato, Objetivo, Fael e a loja Dona Bergamota Presentes Criativos. Lembrando que na Fael hoje tem um dia de Fael, que vai ser o seguinte: você se matricula, a matrícula é free e você ainda ganha um mês de estudo, né, na Fael. Então, vai lá na Fael. Ontem acontece hoje e na segunda-feira. Então, você que está disposto a fazer aí um curso superior, chegue lá na Fael. Qualquer curso que a Fael vai oferecer, você tem a inscrição hoje, dia D da Fael, e segunda-feira também. Então, apareça por lá na Fael. Vamos continuar aqui com nossos entrevistados, né? Professor Paulo Baqueiro, da UFOB, que está com a exposição Retrofotografias, não é isso? Passado e presente revelando barreiras. Trabalho acadêmico que você quer, na verdade, pelo que eu li aqui, né, sobre o trabalho, foi do Instituto de Geografia, isso aqui da UFOB? Do Centro das Humanidades. Do Centro das Humanidades. E aí vocês fizeram uma comparação do que era barreiras antes para o que é agora, não é isso? Primeiro eu explico um pouquinho o que é a retrofotografia e depois da onde surgiu essa ideia de fazer esse trabalho envolvendo barreiras. Isso, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho. Um bom dia para quem está nos ouvindo. O projeto Retrofotografia é um projeto de extensão da UFOB, que foi agraciado, né, com o edital do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, que eu agradeço, né? Recebemos recursos desse edital para poder chegar a esse momento do lançamento do trabalho. A ideia é pegar uma foto antiga de barreiras, principalmente do Napoleão Macedo, né, que é uma pessoa famosíssima aqui na nossa cidade por tudo que ele fez para a fotografia. Ele foi responsável principal por criar uma memória visual da barreiras do passado e tirar uma foto atual da mesma posição, né? Os fotógrafos chamam de visada, da mesma posição que a foto antiga, e mesclar as duas imagens em uma só, né? E aí a gente faz também um comentário a partir de um estudo histórico daquele patrimônio que foi fotografado, né? E que passou pelo processo de fotomontagem, que é o nome da técnica, né? É quando a gente pega duas imagens e junta em uma só. Então é uma imagem do passado junto com a imagem do presente em uma única. Então faz um mix, né? Exatamente. Das duas imagens para você fazer uma comparação. Teve muita dificuldade? Você viu o que do patrimônio histórico de Barreiras? Teve muita modificação? Algumas casas não se acham mais, principalmente aqui embaixo. O que teve na paisagem urbana, né, da cidade? A ideia é justamente essa, a gente abrir uma discussão, né, abrir uma fala, né, sobre as transformações pelas quais Barreiras passou nos últimos tempos. Você sabe muito bem, né, que Barreiras recentemente, os últimos 30, 40 anos, passou por uma transformação muito grande, né, e isso acabou influenciando também no próprio patrimônio, né, nas edificações antigas, muitas foram alteradas, né, as funções dessas edificações mudaram ao longo do tempo, né, então um prédio que foi criado para ser a moradia de alguém, depois virou sede de partido político, né? Então a gente tem uma série de transformações e o livro trata justamente disso, né? O catálogo, ele traz justamente essa discussão, né? E ao final a ideia é que a gente pense um pouco, reflita um pouco sobre a preservação da nossa história que está materializada nos nossos edifícios antigos. Um edifício é um documento histórico. Com certeza, né? E aí quando você acaba com um documento histórico, você também está matando a história da cidade. Exatamente. Não é isso? A gente tem uma urbanista da Universidade de São Paulo, né? Que ela diz que a cidade é uma escrita, né? E que a gente pode ler a cidade. Uhum. E essa leitura é feita justamente pelo patrimônio, né? A gente pode ler o passado da cidade por meio do patrimônio. As pessoas, não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas quando algum amigo vem para cá, ou de uma cidade menor, ou até mesmo Salvador, se espanta com a verticalização da cidade.
por ser uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, nós temos já uma grande quantidade de prédios, né, sendo formados aí. E isso implica também até na questão geográfica das correntes de vento e tal, não é isso, Paulo? Exatamente, né? Eu me lembro que num passado recente houve uma discussão, né, sobre a mudança do gabarito de Barreiras, né, que é a altura dos prédios. E foi uma discussão grande justamente porque alguns de nós lá na universidade identificávamos isso como um problema, né? Que se nós tivéssemos uma verticalização descontrolada, nós íamos ter um aumento severo do calor, né? Da quantidade de partículas que iam ficar suspensas no ar, né? De poeira, enfim, porque uma cidade vertical, ela às vezes parece que é progressista, né? Dá essa impressão, mas às vezes gera mais problema do que solução. Que é o caso de Aracaju. Aracaju, ela é mais horizontal, o clima dele de Aracaju é super agradável, né? Coisa que a gente não tem em cidades mais verticais. Professor Aurélio Lacerda, que faz um trabalho sobre o sertão semiárido brasileiro. Os anos de experiência vivendo no sertão semiárido, o que nós temos de social, político e até filosófico nesse sertão que nos chama tanta atenção, professor? É muita coisa, viu? Primeiro, bom dia aos meus colegas aqui de mesa, o Paulo Poeta e o Paulo Baqueiro, e o nosso assessor de comunicação da UFOB, o Danilo Azevedo. E é o Paulo Baqueiro da UFOB. Que apronta essas coisas com a gente, né? E um bom dia especial a quem nos está ouvindo, aqueles que nos estão ouvindo agora, né? E eu acho que a gente pode antecipar os parabéns de Barreiras. Parabéns de Barreiras, Amanhã eu estou viajando, não estarei aqui para festejar, então parabéns, Barreiras. Essa cidade antiga, né? Cidade que vem do Império, né? Da sua formação, né? Então é o seguinte, o sertão, eu queria começar com uma ordem de grandeza para quem está nos ouvindo entender mais ou menos o sertão. Essa área geográfica brasileira, nordestina, designada sertão, certo? Depois eu posso até fazer um contraste aí com o semiárido. Essa área, ela é enorme. Se vocês pensarem que no território designado como sertão brasileiro cabem o território de Portugal, mais o território da Espanha, mais o território do Reino Unido, e ainda sobram franjas de terra, você tem uma dimensão do que nós estamos falando. E o tamanho desse território corresponde também ao tamanho de todos os desafios, problemas, entendeu? Desigualdades, tudo isso é enorme, então, para usar um termo mais técnico. Bom, culturalmente falando, historicamente falando, nós só podemos usar a expressão sertão, porque o sertão é um construto filosófico, social, antropológico. Os tecnocratas, os governantes, para que eles pudessem estabelecer as políticas de assistência, de desenvolvimento, eles cunharam o termo semiárido. Mas nenhum poeta fala sobre isso. Não existe uma mulher semiárida, não existe um homem semiárido. Não existe. Existe um homem sertanejo, a mulher sertaneja. Então nós temos muito cuidado em preservar essa nomenclatura que nós consideramos mais correta. E eu sou um pouco ousado, já falei com o Paulo Baqueiro, eu não estou mais falando em sertão ou semiárido. Eu estou trabalhando muito com um conceito misto que seria os sertões semiáridos do Brasil. Por que os sertões semiáridos? Porque você junta numa mesma mesa, no mesmo debate, aqueles técnicos que trabalham com os conceitos de semiárido e daí tiram suas conclusões e elaboram seus planos de desenvolvimento, e você trabalha com o pessoal da cultura, da história, não é isso? Das artes, que operam mais com a questão do conceito de sertão. E esse sertão também não é único. A gente pensa que o sertão brasileiro é uma coisa monolítica, não é. Existem pelo menos 8 sertões dentro do sertão, por causa das mesorregiões, da questão climática, da questão da precipitação das chuvas, entendeu? Então não é uma coisa monolítica, não. Se você pegar, por exemplo, o sertão da Chapada Diamantina e comparar com o sertão de Canudos, por exemplo,
Você está em dois mundos diferentes. Quando chega em Canudos, parece que eu estou lá no Egito, naquela transição ali para o Saara, né? Então é bastante diferente. Bom, são esses conceitos preliminares que eu acho que a gente ama. Agora, o que distingue mesmo o sertão, o que distingue esse Nordeste sertanejo é a sua produção cultural e a sua produção literária, a sua produção artística e a sua artesania, o seu artesanato e a sua culinária. Certo? Então há uma diferença fundamental de tudo o que se faz, do que se produz, do que se pensa, do que se divulga do sertão em relação às outras regiões do Brasil. Por isso alguns historiadores, não são poucos, têm dito que aqui no sertão brasileiro foram preservadas as coisas, as ideias, as imagens, os costumes e os valores que vieram da Península Ibérica para o Brasil. Como se nós tivéssemos um santuário, um museu, uma biblioteca das coisas diante do descobrimento que estão alocadas, situadas e preservadas no sertão brasileiro. As outras partes do Brasil receberam grandes influências estrangeiras, posteriores, europeias, asiáticas, não é? Então esse brasileiro, aí uma tese de Euclides da Cunha, não é muito defendida, mas é divulgada, de que esse cidadão sertanejo seria o brasileiro propriamente dito. Seria a síntese. O brasileiro da gema, né? O brasileiro da gema. Que fantástico isso, que fantástico. E nessa narrativa do professor, dá, né, a gente o orgulho de ser sertanejo. Não é isso? Perfeito. Nós somos sertanejos, né? Apesar de estarmos aqui no Cerrado, e aí tem transição para Caatinga também, né? Que acontece aqui perto em São Desidério, e aí você vai ter outra transição um pouquinho mais lá na frente em Botirama, né? Que é o que chamamos de sertão, e assim, né? Nós vamos andando ali, o pessoal de Tucano aqui na Bahia também, ali é sertão também, não é isso? Perfeito. E estamos no Recôncavo Baiano com um clima totalmente diferente. É uma loucura total pra gente entender isso, mas muito rico nessa questão do entendimento. Perfeito. Vamos lá, Danilo, você quer? Só não pode falar do Bahia. Vamos falar. Você tá aqui, rapaz, entra na roda também, não tem essa não. Bom dia aos ouvintes da Rádio Oeste. Primeiramente, é muito bom conhecer a rádio, né? A rádio mais nova aqui de Barreiras, a gente ouve alguns programas, e é bom conhecer essa estrutura e saber que a gente pode ter agora mais um canal para divulgar as ações que a gente desenvolve na nossa universidade, a UFOB. E o convite de Jean já conhecia de outra data, apesar de torcer por vice, ele tá um pouco triste ultimamente, mas foi lá e eu falei, se você quiser a gente fecha uma parceria aí, tá sempre aqui presente com temas mais variados. Hoje começando com falar de literatura, né, das produções, e a gente acabou conseguindo promover esse encontro aqui dessas três pessoas, e eu que tô aqui só escutando mesmo. E no final pra zombar de Jean mais uma vez, porque amanhã o couro vai comer por vice. Relaxa, calma. Vem aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também sobre esporte, que aqui a gente fala sobre tudo, né? O Contextualizando é seu canal de informação na Oeste FM 98.5. Você tá aqui na Oeste, você tá feliz no Contextualizando, então, Ave Maria. E a gente fala de tudo. Inclusive agora, né, aquele giro de notícia. E aí a gente discute o giro de notícia, né, o tempo todo aqui. Então vamos lá, giro de notícia aqui tirado do Google e do Jornal à Tarde e da revista Veja. Nós temos uma capa aqui para o dia 29 que diz o seguinte: previdência ou morte? Depois vocês vão ter que comentar, né? O professor Aurélio já é o mais experiente entre nós aqui, né? Dessa questão da previdência que tá. Eu acho que deve fazer a reforma sim, mas eu acredito também que a gente precisa mudar algumas regras. Por exemplo, eu não vou me aposentar nunca, eu vou morrer, né, trabalhando. Então a gente poderia retirar o FGTS antes. Ou ter alguma coisa dessa forma pra gente, porque do jeito que vai aí, acabou, né? Esqueça, né? A gente aposentar. E ele diz o seguinte, aqui, Elmo, eu tô precisando fazer um exame de vista, cara. Pois é. Tá difícil, hein? Em entrevista exclusiva, Paulo Guedes diz que sem a reforma o país quebra. Em um ano, em um ano em que ele mesmo vai embora, se a economia com o projeto for menor do que 800 bilhões de reais em 10 anos. Na opinião do ministro, o governo até aqui merece nota 7.5. Isso é
de Paulo Guedes, tá certo? Tá aqui, né? Eu passar aqui, ó, os ouvintes aí da rádio, quem tá aqui acompanhando a gente pelo Facebook, capa da revista Veja de segunda-feira, vai sair aí, Previdência ou Morte. A gente falando aqui sobre a questão da produção aqui das universidades, e muito pertinente também a gente está aqui hoje falando sobre a produção do professor Paulo, a profissão do professor Paulo, professor Aurélio aqui com a gente, porque o que foi falado sobre o contingenciamento de despesa é porque não se divulga. Então vamos divulgar e a gente vai ter que fazer um trabalho, né, sólido com relação a isso, porque a faculdade tem muito a contribuir. Agora mesmo, Danilo me mandou essa semana sobre a professora da UFOB, que fez uma pesquisa aqui na região de Barreiras sobre a questão da energia solar, que nós temos condição aí, e nós somos hipócritas também, né, nós brasileiros, nós temos que falar isso e temos que assumir, porque a energia solar, nós estamos aqui no sertão, no semiárido, no oeste baiano, nós temos sol aqui praticamente o tempo inteiro, e a gente deveria ter um benefício de tarifas aí pra gente colocar nas nossas casas essa energia e não depender de energia do tipo de hidrelétricas e tudo mais, que a gente sabe que tá fadado ao fracasso daqui a algum tempo. Apesar da nossa geografia ser bastante peculiar, justamente pra gente ter as hidrelétricas, né? Nenhum lugar do mundo, eu acredito, você como geógrafo, né, Paulo, que tenha isso, mas eu acho que a gente tá na hora de renovar essa questão das energias. E aí trabalho também de pesquisa da UFOB. Então a universidade, ela contribui sim para esse trabalho científico, que eu acho muito interessante. Vamos lá. O que tem mais? Meu Deus, já apareceu aqui, ó, Vitória e Atlético Goianiense no meu celular. Amanhã, viu, torcida do Vitória? Atlético Goianiense e Vitória transmitido, tá? E horário de jogos pela Série B. Aqui tem mais alguma coisa. Senado debate o que vai fazer com Bolsonaro. Tirando, né, da cartola, veja a dica pouco visada para a rodada 6, os cartoleiros de plantão. Daqui a pouco eu vou escalar meu time, sou cartoleiro, tá certo? O WhatsApp prepara a ferramenta que torna muito mais fácil troca de telefones e por aí vai. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre o Giro Notícia. Falando disso, professor Paulo Henrique, sim, produção científica, produção do livro. Vamos fazer esse comentário sobre as produções das universidades e a produção também. O senhor que trabalha no ensino médio, no Antônio Geraldo, isso é uma produção científica que deve ser divulgada e que o país deve conhecer, até porque nós temos muito pouco leitores. Nós temos um trabalho que precisa ser feito, inclusive desmistificar, né? Achar que quem lê é uma ala intelectual, uma elite. Eu acho que nós precisamos desmistificar isso e perceber que as bibliotecas estão aí, os livros estão aí, criar este hábito, né, que é maravilhoso, a leitura, é você viajar, em outras palavras, em outras instâncias, né? O professor estava falando do sertão e eu fico lembrando da minha época de faculdade, não é, que a manutenção de uma região, por exemplo, não é, na antropologia tem uma corrente que chama funcionalismo, que diferencia de evolucionismo, né? Quer dizer, você tem toda uma mudança, mas você preserva das coisas. E existe a noção de evolução, de você não preservar em nome de um progresso, de uma tecnologia, né? Então, acho que a leitura faz com que você tenha um olhar mais ampliado, crítico, você desenvolva a capacidade justamente de dialogar, né? Quando você fala, por exemplo, aí do que diz previdência ou morte, eu particularmente, eu acho que a chamada, ela já não é pedagógica, ela é medrosa. Eu acho que nós temos várias questões para ser vistas, né? Por exemplo, taxação da grande fortuna, a reforma tributária. Eu acho que você tem uma amplitude de situações que se não for aprovado eu saio. Quer dizer, não se fala com um país tão grande, né, que acabou o professor tão complexo, né? Tão complexo, com frases curtas. Eu acho que a coisa é muito mais profunda. Eu acredito que é uma questão muito mais de gestão. Eu acho que essa é a palavra, é botar o pé no chão, né? Sai um pouco permanece as suas ideologias, todo mundo tem suas ideologias, todo mundo tem a sua forma de perceber a realidade, mas tem coisas que são 2, 2 e 4, não tem por onde correr, né? Eu acho, então, isso afeta, eu acho, condicionamento, né, na educação, é corte, né? É preciso explicar isso, né? Eu estou no Antônio Geraldo, eu vejo o que é Estado, né? Quanto custa, o que é que está ali, né? A dificuldade que nós temos, quando eu falo em cortar, o que já está ali, eu acho, não tem como cortar. Eu acho que um país deveria pensar em cortar em outras áreas,
outros privilégios. E não é a educação justamente que forma as pessoas, né? Que forma o cidadão. Eu tenho 2 filhos e eu sei, e tenho alunos que tratam da mesma forma. Quem trata como filho, não, eu trato dizendo a importância da leitura. Então, produzir um livro para os alunos do Antônio Geraldo e para meus filhos é mostrar a primeira capacidade que todos nós temos. Independente se a escola é particular, se é pública, se é federal, ali é uma educação. Ali existem professores, né, concursados, estudados, que estão trabalhando com pesquisa. Olha, eu acho que se literatura, no sentido bem estrito do termo poético, é complicado, eu fico pensando no trabalho científico, que precisa de demanda, né? Precisa de dinheiro, precisa de um bocado de coisa. E você não pode parar uma coisa dessa. Falando aqui, por exemplo, barreiras. Eu quando cheguei, a primeira coisa que eu pensei foi justamente uma área com tanto sol e você não tem como captar energia, porque precisa de investimento, precisa de dinheiro. Um dia desses eu vi uma reportagem do dono da Cacau Show, tá lá no Roda Viva, no dia 20 de maio, agora, no Roda Viva. Ele fez, olha, o empreendedorismo é interessante, agora precisa de dinheiro. Você precisa de apoio, como ele teve apoio e é o que é hoje. Então, precisa ter, acho que a palavra central é essa gestão. Eu acho que é botar um pé no chão, né? Ver uma estrutura, uma reforma, que seja uma reforma que não seja para daqui a 4 anos, mas seja uma reforma considerável, radical, no sentido da raiz, profundamente. Não uma coisa... Nisso eu só posso até concordar com um pouco com a frase do Paulo Guedes, né? Do nosso ministro, né? Precisa fazer uma reforma, agora uma reforma realmente... Substancial, né? Substancial. Não só uma... Não. A produção, né, dentro das universidades, ela sempre aconteceu. E ela tem contribuído muito, porque se você tem produção, você tem quem pensa, né? Isso seja lá o que ele está falando, se você concorda ou não, mas o grande lance da discussão é justamente ou a dúvida, né, ou a contradição, para a gente levar ao crescimento. A gente não tem que... A indisposição nesse sentido, boa, né, leva justamente a esse conhecimento, né, Paulo? A universidade, ela funciona a partir de um tripé, né? É o ensino, a pesquisa e a extensão. É isso que diferencia a universidade de outras instituições que também oferecem ensino superior. E para nós, para nós que atuamos na universidade, o ensino é tão importante quanto a pesquisa e a extensão, né? Porque a gente tem que produzir conhecimento novo, né? É algo que é fundamental para um país que quer ser grande, um país que quer ser importante, um país que quer acolher a sua sociedade. A gente precisa produzir conhecimento novo. E esse conhecimento precisa chegar à sociedade. Então é aí que a gente formula esse tripé, né, do ensino, da pesquisa e da extensão. Eu compreendo, e aí me permita falar a partir do que foi dito aí da capa da Veja. Eu compreendo que quando a gente faz contingenciamento, bloqueio, corte, o que quer que seja, em uma área como a educação, e principalmente essa educação superior que precisa repartir recursos para o ensino, para a pesquisa e para a extensão, a gente está lidando com uma perversidade, né? Eu compreendo, ninguém é cego à situação do país, de fato nós estamos vivenciando uma crise, mas eu concordo com o Paulo, eu acho que existem outras pastas, existem outros privilégios, existem outras situações nas quais é possível fazer o tal do contingenciamento, do bloqueio, do corte, sem afetar aquilo que é essencial para um país que quer dar um salto de qualidade. E esse salto de qualidade passa pela ciência, pela produção científica. Com certeza, tem tanta coisa que tem que ser feita, inclusive impedir essa quantidade de desvio de verba. Pô, só aí já, enfim, né, professor? É isso mesmo. Não vamos falar do sertão que é melhor, né? Mas vamos inverter essa manchetezinha, previdência ou morte, e bota morte ou previdência, né? Pode ser que a morte chegue antes, né? Morte ou previdência, é verdade. Seria mais criativo, né? Será que é o único aposentado? E o único também que já tem energia solar em casa, né? Professor Aurélio aí tá jogando duro. Certo. Esse binômio, ele é criminoso. Essa história porque fica entre a panaceia e a chantagem, correto? Um ministro de Estado não pode falar para a nação que se aprova a Previdência eu saio. Primeiro porque o povo não pediu para ele ir para lá. Ele foi escolhido pelo presidente da República. Ele saia na hora que ele quiser. Ele não tem que dar satisfação a ninguém para sair. Verdade. Como não deu para entrar, correto? Então essa chantagem, ela não é republicana. Ela é um desrespeito ao Congresso. O Congresso, por pior que seja, e todos nós sabemos que ele não é bom, correto? Por pior que seja, ele é o Congresso. Ele é a imagem do povo. Foi o povo que colocou os deputados e os senadores lá.
E na nossa democracia, como em todas as democracias, o poder emana do povo. O que está lá no Congresso é obra do povo. Como o que está na presidência da República também é obra do povo. Ambos são escolhidos pelo voto popular. Então não tem um povo que elegeu o Congresso e outro povo que elegeu o presidente da República. Foi o mesmo povo. Então que os poderes se entendam. Verdade. Dialoguem, encontrem soluções, não na base da chantagem e da panaceia, porque a Previdência não vai resolver todos os problemas como estão querendo vender baratamente e querem vender para a população que aprovada a Previdência todos os problemas estão resolvidos. Não. Antes da Previdência tem o astronômico lucro dos bancos, que ninguém quer enfrentar, correto? Tem uma estrutura fundiária perversa, certo? Que exclui os trabalhadores do campo, não é isso? Tem os desvios e desvios de obras inacabadas, dinheiro mal aplicado, mal gasto, que nunca produz os seus resultados, não é verdade? Tem uma série de coisas. Então, a solução dos problemas do Brasil passa por um conjunto de uma obra que tem que ser, vamos dizer assim, consertada, que tem que ser negociada, certo? Que tem que ser dita claramente para o povo que nós precisamos fazer assim. É claro, todos nós sabemos que com o aumento da idade das pessoas, de homens e mulheres do Brasil, nós não podemos ficar com a previdência que foi pensada quando o nordestino tinha um limite de 45 anos de idade. Certo? A expectativa de vida era 45 anos. Quando eu nasci, a expectativa de vida no sertão era 45 anos de idade. Hoje, eu tô com 75. Tá no lucro. Tá no lucro. Então você não pode pensar uma previdência sem considerar a longevidade da população. Mas isso não pode ser feito para todo mundo da mesma forma. Verdade. Tem um trabalhador, como nós estamos aqui, que está no ar-condicionado. Tem um trabalhador que está na roça que está pegando uma temperatura de 40 graus, de 45 graus de temperatura. Então você não pode dizer que esse trabalhador que está nessas condições e aquele outro trabalhador que está na casa vão ter a mesma idade para se aposentar. Quer dizer, um governo que já manda uma proposta assim, não sabe o que está fazendo, não está jogando democraticamente. Não está jogando as claras, né? As claras para uma proposta efetivamente democrática e popular. Até porque a gente não tem essa qualidade de vida toda, pelo tanto de imposto que a gente paga, né? 27%. Eu digo assim, ó, eu pagaria 70% se funcionasse. Eu só queria só os 30% para mim, né? Mas a gente nunca funciona. Temos que desmanchar essa chantagem e essa chamou de tecnocratas. Eu vou fazer igual a Varela, canalhocratas, né? Da política aí que fica, né, o tempo todo aí só com o negócio de mimimi. E o Contextualizando é assim, informação relevante para você, né? Nosso ouvinte aqui da Oeste FM. Hoje o programa tá fantástico, em homenagem a Barreiras, 3 escritores, né? 3 grandes personalidades aqui que, se não são da nossa terra, estão na nossa terra contribuindo para o desenvolvimento aqui dessa cidade. Parabéns, Barreiras, pelos seus 128 anos. Vamos lá, é uma utilidade pública aqui. Projeto Faça uma Criança Sorrir, a idealizadora Dona Márcia, a mãe do Padre Felipe, aqui o pároco da igreja aqui de São João Batista, né, da Diocese de Barreiras, que ela tá com um projeto seguinte: a partir de agora você pode deixar ali na casa paroquial um brinquedo qualquer que esteja em boas condições, que eles vão fazer uma triagem, vai passar por uma reforma, e quando for dia 12 de outubro esse brinquedo será entregue a uma criança e você faz uma criança sorrir. Aquele brinquedo que tá aí, né, às vezes no cantinho da casa, tal, não sei o que o menino já não gosta mais, já não brinca mais. Faça essa doação aí à igreja, né, de São João Batista, aí encabeçado esse projeto aí pela Dona Márcia, né, que é a mãe do Padre Felipe. São João Beneficente do SFAC, dia 1º de junho, no ABCD, às 21 horas. Meu amigo Mário Sérgio, como sempre, fazendo aí a cultura de Barreiras bombar. Vai ser destinada sempre a renda, a disposição aí dessa renda vai ser para a produção cultural, o SFAC sempre fazendo esse trabalho. E Mário Sérgio tem um trabalho fantástico, o SFAC tem um trabalho fantástico todos os domingos lá no abrigo, né, dos idosos, fazendo um São João, um forró,
né? Levando cultura a todos, né? Um ralabucho, né? Pra todo mundo. O professor Aurélio gosta do ralabucho. Não, é sertanejo, tem que gostar. Você sabe o que eu fiz? Eu pedi Paulo Henrique pra fazer uma dica pra gente. Cadê a nossa vinhetinha da dica? Você fez, Paulo, a dica de leitura? Bora, tá aqui na minha cabeça. Tá aí na sua cabeça, então pronto. Aqui a gente faz ao vivo, né? Aqui é assim, a dica. Fica a dica. Fica a dica no Contextualizando. Hoje fica a dica ao vivo com o nosso professor Paulo Henrique, aqui lançando o livro hoje lá na FLIB, né? À tarde, Banquete de Palavras 2. Por favor, professor. O livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, é uma indicação que eu faço porque chega um momento na história do livro que começa assim, que todo mundo fica cego. E uma cegueira branca. E essa cegueira vai causando um caos social, porque as pessoas, é claro, não estão enxergando e o que é levada a seus instintos, não é? Que essa leitura é muito interessante porque quando falta diálogo, né? Quando falta respeito à dignidade humana, né? Um amor ao próximo, no sentido do cuidado, nós chegamos justamente àquele termo, né? Ou civilidade ou barbárie. Eu acho que Ensaio sobre a Cegueira, mais uma vez, eu acho que um livro como esse, de José Saramago, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ele é um livro que não vai ser sempre lido, porque tem alguns momentos da história, né, da nossa vida, que parece que de tanto a gente enxerga alguma coisa, a gente começa a ficar cego. Eu acho que a reflexão, ela é importante, né? É aquilo que Sócrates já falava, uma vida que não é refletida não vale a pena ser vivida. Então você refletir, esse livro faz muito bem isso, né? O Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, eu indicaria para que todos dessem uma lida. Então fica a dica aí com o professor Paulo Henrique aqui, hoje ao vivo. Obrigado, pessoal que tá ouvindo a Oeste FM 98.5, tá na Oeste, tá feliz. Aqui Ney Bagano, Paulo Vaqueiro, mandando um bom dia pra você. Ele falou que calma que a gente chega lá. Bagano tá feliz, né? O menino dele agora foi aprovado na OAB, um menino bom que a gente gosta demais, o Thierry, né? Mas ele tem que carregar essa cruz aí, né? De ser torcedor do Vitória e do Flamengo, né? Porque fica no cheirinho todo ano, Bagano. E Thierry é torcedor fanático do Bahia, desse troco no pai, né? Obrigado, Bagano, pela sua audiência. Você sempre um amigo aí. Sinta-se abraçado por todos nós aqui no estúdio. Vamos continuar. Paulo, o que mais te chamou a atenção quando você fez essa pesquisa de campo, né, sobre aí a arquitetura de Barreiras? São duas coisas chamaram a atenção. A primeira é que nós precisamos avançar muito na pesquisa sobre o nosso patrimônio, né? Tivemos alguma dificuldade para encontrar informações seguras. E aí quem sempre nos ajuda, quem sempre tem aquilo que a gente precisa é a professora Inês Pita. Que é a guardiã da memória aqui de Barreiras, né? Então a gente precisa de fato ter um pouco mais de cuidado. Vou citar um exemplo. Um dos edifícios icônicos aqui da nossa cidade, um dos edifícios mais importantes, aquele que aparece em toda a publicidade que a gente vê sobre a cidade de Barreiras, que é aqui o edifício da Sertaneja, completa 100 anos agora, em 2019, né? E nós não fazemos uma referência, não fazemos uma homenagem, não fazemos um debate sobre a questão do patrimônio, a importância daquele edifício. A gente simplesmente esquece. E tá lá na fachada do edifício o ano de sua fundação, 1919. Acho que você já viu ali na praça de alimentação o prédio das Zorras Antigas, né, que o pessoal chama Zorras Antigas também, né? Outro edifício que aparece em todas as fotos panorâmicas da Barreiras do passado, né? Então essa é uma questão que a gente precisa atentar, a sociedade barreirense precisa atentar. E a outra questão é da necessidade também da preservação da estrutura dessas edificações, né? Muitas delas sofreram alterações ao longo do tempo, porque a noção de patrimônio é recente, né? A sociedade brasileira abraçou a ideia de patrimônio muito recentemente, e essa ideia de patrimônio, ela está sempre muito ligada à questão turística, né? Se o edifício antigo, ele pode ser absorvido para uma atividade turística, aí a gente preserva, a gente cuida, se não, deixa perder. Tem que dar lucro, exatamente, né? A questão estética, a questão da fruição, né?
do ter contato com o passado, isso por si só não é importante na nossa sociedade. E a gente precisa fazer uma mudança nesse sentido, né? A gente precisa olhar o patrimônio pelo que ele é, pelo que nos conta, né? Pela importância que ele tem para contar uma história da cidade. Vejam vocês que nós estamos falando de uma cidade de 128 anos, né? Não é como Luiz Eduardo Magalhães, com todo o respeito que eu tenho àquela cidade onde a UFOB também está presente, né? Mas nós estamos falando de uma cidade que tem uma história, que tem um passado, né? E muito desse passado é contado no seu patrimônio. Então a gente precisa de fato pensar na sua preservação. Uma cidade, não sei se vocês já foram lá, Barra. Com certeza. Ela a FOB tem um campus e a gente vai sempre lá. O professor Aranha já desenvolveu pesquisa lá em Barra. Já desenvolveu pesquisa? Ou desenvolve ainda, né? Já desenvolvi. Aí assim, lá em Barra, por exemplo, nós temos um patrimônio muito preservado, não é isso? A cidade é lindíssima, né? As características barrocas, tal, não sei o quê. É muito show de bola a Barra. Chega a ser poético, né? As ruas da Barra. Pra mim, é a cidade mais bonita da região, né? E acho muitas das nossas cidades bonitas, né? Adoro Santa Maria da Vitória, aquela passarela de Santa Maria da Vitória é uma coisa linda. A nossa cidade tem muitas belezas, mas Barra é uma outra coisa. Agora é importante dizer algo, né? Foi a inércia econômica, foi a falta de dinâmica econômica que preservou Barra. Olha como uma coisa é perversa, né? Foi a falta de uma dinâmica econômica que Barra, quando os navios pararam de circular no Rio São Francisco, na bacia do Rio São Francisco, Barra entrou num processo de decadência econômica, né? E foi essa decadência econômica que permitiu a preservação. Hoje é um orgulho, mas no passado, se houvesse uma dinâmica econômica, talvez a gente não tivesse aquela beleza lá. Bom Jesus da Lapa passa por isso, tem muito pouco da estrutura, né, antiga. De Bom Jesus da Lapa, por conta da dinâmica econômica, porque foi grande hotéis hoje lá em Bom Jesus da Lapa, então se perdeu essa questão. Santa Maria da Vitória, com as enchentes, a Rua dos Doidos, é porque eu nasci em Santa Maria da Vitória, eu brinquei muito na Rua dos Doidos. Onde o professor historiador tem uma casa lá que o pessoal vai, uma chácarazinha. O Hermes? O Chico Maleiro. Chico Maleiro e tal. E ali era bem preservado, só que com as enchentes, como as casas eram de adobe, né? Aí elas foram caindo. E aí o pessoal foi, né? Foi trocando ali, mas também Santa Maria tinha uma famosa Rua dos Doidos. Famosa Rua dos Doidos. Professor Aurélio. Tudo bem. Um grande mito dos sertões aí, pra gente. Deixa eu me associar à indicação do Paulo, escritor, poeta, a essa obra de Saramago, né? A Cegueira. E posso até complementar um pouco a fala dele. Para Saramago, o cidadão moderno, ele recebe uma quantidade enorme de informações, de imagens e de luzes ao mesmo tempo, que antes de assimilar o que ele está recebendo, ele recebe um bombardeio de outras imagens, de outras informações. Então nós estamos num momento em que, mesmo estando sadio das vistas, como diz o nordestino, ele não vê mais nada, porque ele não distingue mais o que ele viu atrás do que está vendo agora e do que verá amanhã. Tudo virou uma massa amorfa para ele, entendeu? Essa é a questão. Nós somos cegos porque nós não temos mais condições de acompanhar o bombardeio diário que nós recebemos de imagens e de informações, sobretudo das luzes, né? Bom, mas voltando então ao seu sertão, que você gosta do sertão, né? Do sertão. Certo. Interessante. Olha, valeria a pena agora. O senhor lembra José Saramago, né? Eu fiquei olhando o senhor agora. Sabe, eu sou professor de literatura há 37 anos. Literatura brasileira, mas também portuguesa, né? Obrigado. Certo. Então, eu vou o nosso ouvinte, né? Talvez ele queira ouvir um pouquinho dessa questão. O que é semiárido, o que é sertão, né? O que é o semiárido? O semiárido é uma região que tem um índice de chuva abaixo de 800 milímetros ano, correto? E mais o problema da terra, a formação da terra, se é rochosa, se não é rochosa, se é isso, aquilo outro, né? E um sol causticante, que é um sol que queima. E aí ele cria aquele fenômeno que os estudiosos chamam de evapotranspiração. O que é evapotranspiração? Chove mais para cima, a evaporação, chove mais para cima, chega a chover 2.500 milímetros por ano, a água sobe e desce no máximo 800.
aí tem um desequilíbrio. Se você chega na região amazônica, na floresta amazônica, é mais ou menos a mesma coisa, só que essa água que sobe, ela volta para o mesmo lugar. E no sertão, essa água que sobe, ela se dispersa, ela não volta para o mesmo lugar. Olha a diferença do fundamental, né? Então, o desafio do sertanejo nordestino, aí que vive no semiárido, ele tem que preservar as formas de captação e preservação das águas. Esse é o nosso grande desafio. E nós passamos historicamente por uma série de coisas. Por exemplo, quando você diz assim, o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Ora, você não pode ser contra a seca, porque seca é um fenômeno. É um fenômeno da natureza. Você tem que ter uma política de convivência, certo? Com a semiaridez da região. E para conviver com a semiaridez da região, você tem que buscar todas as formas de captar todas as águas que caem das nuvens e preservar essas águas, o sistema das cisternas. Parece que esse departamento vai mudar o clima, né, da região. Parece que vai mudar o clima da intervenção, tem poder divino, né? E que não pode. Então, esse complexo de cisternas, vocês não imaginam o quanto isto transforma o faça socioeconômico, cultural e familiar do semiárido, dos sertões brasileiros. Aquele povo carregando lata de água na cabeça, ainda tem um pouco, né? Mas pote e burros e jumentos com ancoretas pegando água e águas sujas, maltratadas. Agora você tem uma água limpa. Mas esses projetos param. Quer dizer, esse projeto não pode estar parado. Esse projeto tem que chegar de 1 milhão para 2, 3 milhões. E o P2, a cisterna 2, que é aquela de 50 mil litros de água, né? Que é para dessedentação animal. Então essas coisas todas precisam ser vistas com muito carinho. Nós vamos chegar um momento que essa cisterna não vai ser rural, não. Essa cisterna vai ser urbana. Verdade. Cada casa que você construir, cada conjunto tem que ter logo os seus depósitos subterrâneos para a conservação das águas. Entendeu? Isso tudo a gente chama de políticas públicas. Agora essas políticas precisam ser formuladas, aprovadas e executadas, porque senão também não produzem os efeitos esperados, né? Verdade. Eu tinha preparado uma análise, mas hoje o papo tá tão bom que eu não vou fazer análise contextualizando. Deixa pra semana que vem. Semana que vem vocês estão aqui. Sábado que vem tem mais. É o lugar que você tem esse papo nessa qualidade aqui no Contextualizando. E quem tem conteúdo anuncia aqui. Então vamos lá, os nossos parceiros, Escola Monteiro Lobato, Objetivo, né? Melhor educação da cidade e da região oeste, referência, 41 anos de referência na educação aqui da região oeste, levando a região oeste, né, aos altos níveis de educação. A Escola Monteiro Lobato, Objetivo. FAEL, hoje é o dia D da FAEL, tá? Você vai lá, matricula-se em qualquer curso e você ainda ganha um mês, né? No caso, free aí, no caso seria o mês de julho, se você fizer essa matrícula. Fique atento porque foi ontem, o dia D, hoje, e vai ser na segunda-feira. Então, se você está aí na disposição de fazer mais um curso ou fazer o seu primeiro curso, né, universitário, chegue lá na FAEL, que lá você vai ter todas as oportunidades. E, como sempre, Dona Bergamota, presentes criativos, né? Eu não vou dizer que é de minha esposa não, mas tudo bem, tá bom? Tá tudo certo, tá bom? Bom dia, meu amor, tá? Já falei aqui, tá bom? Fiz a média. Aí o seguinte, como também aqui, só vou matar porque eu já vou deixar meus convidados aqui, né, pra dar aquela última mensagem. Nós temos aqui 8 minutinhos, vai ficar 3 minutos para cada um. Então, utilidade pública, né? Faça uma criança sorrir. Idealizadora Dona Márcia, mãe aí do nosso querido Padre Felipe, que é o pároco aqui da Igreja São João Batista. E no dia 1º, às 21 horas, lá no ABCD, São João Beneficente aí, produzido pelo SFAC. Então, desejar muito obrigado à Escola Monteiro Lobato, FAEL e Dona Bergamota. Meus convidados, nós temos aqui 8 minutos, vamos deixar aí mais ou menos 2 para cada um. E aí vocês fiquem à vontade para divulgar, para falar dos projetos, e o Contextualizando sempre agradecendo essa participação aqui de vocês e essa parceria com o FOB, né? Vai ser duradoura e a gente vai divulgar esses projetos todos aí da Universidade, né, Federal do Oeste Baiano. Eu gostaria de deixar uma frase de um filósofo que diz: devemos desejar menos, esperar menos e amar mais. Esse amor não se sentido só do sentimento, mas de uma prática, né? De uma prática
efetiva e de desconstruções, né, de trincheiras. Eu acho que com todas essas diferenças regionais, essa riqueza, quase uma Europa, não é? Esse Brasil nosso, é perceber isso, que somos brasileiros, não é? Preservar diferenças. Então, às vezes, quando o aluno pergunta, professor, você é da onde? Eu digo, sou daqui de Barreiras. Porque eu sou daqui, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu mudei meu título, né? Embora eu tenha 3 anos aqui, mas é aqui que eu moro aqui. Os problemas aqui são os meus problemas. Eu acho que pensar assim, eu acho que deveríamos pensar dessa forma. Não é um problema de tal região, não, é um problema nosso. Se você vai na rua, tem um problema de esgoto, você vai problema do patrimônio, que é história viva tá ali, né? É um problema nosso. Eu acho que é sair da trincheira nesse sentido, né? Então eu lhe agradeço muito a presença, agradeço a Deus em primeiro lugar, e que vamos ler mais, discutir mais, brigar menos, como vocês dois estão fazendo aí, o Bavi. Eu não torço para time nenhum, mas acho bem interessante esse convívio, deixar as coisas ser viscerais para ser cerebrais, discutir, dialogar, não é para concordar. Né? Se a gente tocar em vários assuntos aqui, tenho certeza que a gente vai dizer, Paulo, eu vi o Paulo Vaqueiro, eu vi o Paulo, e a gente vai, é isso. E ninguém vai deixar de ser brasileiro por isso. Eu lhe agradeço e tenho um bom dia para todos. Vamos lá, meu amigo Paulo Vaqueiro. Jean, meu amigo, eu quero agradecer a oportunidade de conversar um pouco com as pessoas, né? Ampliar os horizontes da nossa fala. Dizer a você que sempre que convidar a gente vem, né? O horário é convidativo, né? A gente vem, não tá tão calor. Tá bom. É bom. E convidar a todos, né? Para o lançamento dos trabalhos, né? Dos autores da região, né? Estaremos eu e o Paulo Henrique para lançar os trabalhos, sim, a partir das 17 horas estaremos todos, né? Todos os autores. Lembrar que a distribuição é gratuita. O catálogo que vai ser lançado, ele tem distribuição gratuita, né? Então vamos fazer a distribuição. Esse é seu, Jean. Vamos fazer fantástico, viu, gente? a distribuição lá na hora, mas também nas escolas públicas, né? Em vários espaços serão distribuídos. Esse projeto, ele contempla também cartões postais que nós vamos distribuir, né? Nós queremos que a cidade de Barreiras seja inundada com cartões postais do projeto Retrofotografia, e tem um site que é o retrofotografia.com.br, onde as pessoas podem também ter acesso a esse material, porque a gente sabe que o material impresso não vai chegar para todo mundo, né? Então o site, ele permite que as pessoas tenham acesso continuado. Lembrar que, assim, sim, Danilo, pode pegar aqui o microfone? Vai. Além das fotos, também tem uma descrição de cada um desses, dessas paisagens, que eu acho que é muito interessante, principalmente para os estudantes aqui da cidade, do ensino médio, ensino fundamental, para que eles também conheçam. Às vezes está ali, vive aqui, nasceu aqui, mas não sabe a história daquele prédio que você passa todo dia, e às vezes quando você conhece a história, você passa a entender melhor, né, aquela realidade, e também se sentir mais pertencimento aqui à cidade, por conhecer o que foi aquele prédio, né? Então, assim, tem histórias muito interessantes. Eu posso falar porque eu fiz a revisão do texto e até mexi em algumas coisas, né, Paulo? Mas tá bem legal. Então, assim, uma linguagem acessível que qualquer pessoa certamente vai conseguir ler, entender e vai passar a admirar mais aqui os prédios que compõem a nossa cidade. Gente, assim, os dois trabalhos aqui, peguei o catálogo agora, mas eu tive a oportunidade de ler de Paulo Henrique. É fantástico os dois trabalhos. O catálogo, parabéns. Tá realmente, assim, de fazer gosto, como diz no sertão. Não é, professor? Dá gosto de ver. Dá gosto de ver. E aí, Jean, só para arrematar, eu queria de novo fazer os agradecimentos à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, que foi quem permitiu que esse projeto tenha sido concluído. Pois não, Jean, primeiro lhe agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar os colegas aqui do debate, mas eu queria aproveitar esse minutinho aqui para falar sobre a UFOB. A UFOB, sem dúvida nenhuma, é a maior conquista da região oeste da Bahia. Ontem eu acompanhei a reitora na inauguração de um equipamento de saúde aí do município, e a reitora disse claramente, com 5 anos de UFOB, nós temos 50 estudantes de medicina atuando no complexo de saúde de Barreiras. 50.
por 5 anos. Imagine daqui a 2 décadas, 3 décadas, o que vai significar a presença dessa universidade, sem nenhum demérito das outras universidades que estão aqui, porque todas são parceiras, a UNEB, os institutos federais de educação, essa coisa toda. Mas a Universidade Federal do Oeste da Bahia tem que ser vista pelo meu ouvinte que está me ouvindo agora, seja criança, mulher, homem, trabalhador, agricultor, tem que ser vista como o patrimônio, vamos dizer, mais valioso, porque é esse patrimônio, essa universidade que vai contribuir decisivamente com as mudanças na qualidade de vida das nossas populações, que são tão sofridas. Verdade. É perfeito aí pra matar. Meu amigo, minha amiga, chega aqui ao final contextualizando desse sábado, mas sábado que vem tem mais. Tinha uma prefeitura de São Francisco do Conde que era meio assim, né? Sábado que vem tem mais. E aqui só relembrando que quem tem conteúdo anuncia no Contextualizando. Obrigado à Escola Monteiro Lobato, Objetivo 41 anos de história no Oeste da Bahia. Obrigado a FAEL. Hoje, lembrando de novo a vocês, dia D da FAEL, chega lá pra você fazer sua matrícula, ainda vai ganhar um mês de mensalidade aí free, e a Dona Bergamota Presentes Criativos, aberta hoje até às 13 horas. Muito obrigado a todos, muito obrigado meu amigo Elmo, como sempre, meu parceirão aqui das manhãs de sábado, Contextualizando, seu canal de informação relevante. Sábado que vem estamos aqui novamente, bem cedinho, trazendo essa discussão. Parabéns de Barreiras, né? Parabéns, Barreiras, né? Todo mundo aqui, né? Valeu, Barreiras, parabéns. E aí amanhã, né, o grande dia, vamos lá hoje na Flip, né? Vai ser aqui só Elmo. Só Elmo, é. De coração, Muito obrigado, gente, bom dia e até sábado que vem. Se Deus quiser. Acabamos de apresentar programa Contextualizando, o seu canal de informações com o professor Jean Tárcito. Próximo sábado tem mais. 98